É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025, com muitas notícias importantes. A possibilidade de mudança no esquema do Internacional para o jogo de amanhã contra o Botafogo no estádio Beira-Rio. A queda de braço que foi vencida pelo torcedor do Inter. O objetivo é lotar o estádio Beira-Rio, mas tem uma notícia negativa em relação a isso e a gente vai trazer os detalhes nesse conteúdo. A pressão em cima do presidente Alessandro Barcelos. Impeachment pode acontecer? É realidade? É loucura? Teve protesto da Guarda Popular nas redes sociais e a gente vai falar também sobre isso e os convocados do Inter para as eliminatórias e que podem, inclusive, ficar fora do próximo jogo do Internacional. A gente vai trazer tudo nesse vídeo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. O link tá aqui no primeiro comentário fixado para tu entrar e fazer o teu registro lá na KTO. E quero falar também de Ativa. Ativa você, na Ativa sempre o melhor estimulante sexual para homens e mulheres, nenhum tipo de contraindicação, tá? Pode tomar o Ativo de boa e ele é mais do que um estimulante sexual. Se tu tá no dia a dia, para baixo, borocochô, o Ativo pode te ajudar. Entrega sigilosa na porta da tua casa, tá certo? Bom, gente, o Inter finalizou a preparação para o duelo contra o Botafogo amanhã, 18h30, no estádio Beira-Rio. Mais um jogo no Beira-Rio, já tinha sido assim no empate contra o Corinthians no meio de semana, 2 rodadas consecutivas para o Inter no Beira-Rio, por enquanto um pontinho conquistado. Amanhã o Inter em busca, claro, da vitória para melhorar a sua situação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ontem a vitória, com perdão da redundância, do Vitória da Bahia foi muito ruim para o Inter, né? O Vitória diminuiu essa distância agora para 4 pontos do Inter para o primeiro time, que é o Vitória, dentro do Z4. Então o jogo de amanhã contra o Botafogo no Beira-Rio é extremamente importante e para o Inter é ganhar ou ganhar. Os 3 pontos são inegociáveis. Tem uma possibilidade no ar de uma mudança no time do Internacional. Muito por conta do segundo tempo, que foi considerado muito bom pela comissão técnica do Ramon e do Emiliano Dias, pela torcida, enfim, acho que pela crítica como um todo, que o Inter melhorou quando jogou com 3 zagueiros. Eu coloco um adendo que o Corinthians estava ganhando de 1-0, então naturalmente o Corinthians sentaria a bunda atrás do marcador e no seu campo de defesa. Isso também dá uma facilitada, mas o Inter foi melhor com 3 zagueiros do que quando estava no esquema proposto pelo Ramon e pelo Emiliano de 4-3-1-2, aliás, que varia para um 4-4-2 em linha, mas em tese ali aquele 4-3-1-2. Bom, o Mercado deve ser titular, tá? O Mercado não foi titular, o Juninho voltou à titularidade depois que voltou de suspensão no jogo contra o Corinthians, mas o Mercado deve ser o titular ao lado do Vitão. A outra questão no meio de campo é Thiago Maia, que volta da lesão, já tinha jogado e entrado contra o Corinthians e tem a possibilidade de começar o jogo de amanhã no Beira-Rio contra o Botafogo. A outra possibilidade é uma mudança de esquema para um 3-5-2. Se o Inter for do 4-3-1-2, vai ser Antony no gol, Rocher segue no departamento médico, Aguirre na direita, Vitão e Mercado à zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Luiz Otávio, primeiro volante, aí tem Oscar Romero e Bruno Henrique. O Thiago Maia pode entrar na vaga de um dos dois, tá? Pelo jogo e o bom primeiro tempo que fez o Oscar Romero, eu acredito que é muito mais fácil o Thiago Maia entrar na vaga do Bruno Henrique, Alan Patrick e o ataque de Carboneiro e Borré. Se ele for por 3-5-2, ele vai ter que tirar alguém do meio de campo. Um desses volantes, o Oscar ou o Bruno Henrique, para botar o Juninho. E aí jogar com Vitão, Juninho e Mercado, nas alas Bernabé e Aguirre, Luiz Otávio como primeiro volante, aí pode ser Oscar, Bruno Henrique, ou até, como eu disse, o Thiago Maia, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Essa é a grande dúvida em relação ao time do Inter para o jogo de amanhã contra o Botafogo.
Rapaziada, eu tenho que lembrar vocês para se inscrever aqui no canal, é de graça. Tem muita gente que assiste todos os vídeos e ainda não é inscrita. Então é só apertar o botãozinho do inscrever-se, é de graça e dá uma força enorme aqui pra gente. Estamos chegando já aos 100 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, todos os dias informando vocês e trazendo conteúdos de internacional, pelo menos 2 vezes por dia, às vezes 3. Hoje vai ser um dia que vai ter 3 vídeos no dia, então te inscreve agora. Se tu tá me assistindo na TV, tu pode te inscrever, tem um botãozinho de inscrever-se ali para você apertar de graça. Tu pode fazer pelo computador, pelo tablet, pelo notebook, iPad, telefone. Então te inscreve aqui no canal e dá essa força. Gente, deixa eu falar sobre essa treta que aconteceu em relação aos ingressos, porque de fato teve uma tensão nos bastidores do Inter, tá? A gente trouxe essa informação hoje pela manhã. Eu tive uma ligação com uma pessoa do Inter ontem à noite que me explicou que não foi bem vista por parte da direção do Internacional a promoção de ingressos. E não o fato de ter ocorrido a promoção, e sim a forma. Por quê? A direção, acreditando no bom ambiente que um Beira-Rio lotado pode trazer para o jogo de amanhã contra o Botafogo, queria que a promoção fosse mais ousada por parte da administração, do marketing do Internacional, enquanto a administração não queria fazer algo nesse sentido. Repito, não que ela não queria fazer a promoção para o sócio entrar de graça, para ter direito a acompanhante de graça ou acompanhante pago, não era esse o ponto. O ponto é que a direção, para ter uma forma de levar mais torcedores ao estádio, queria que barateasse o valor do ingresso para o torcedor não sócio. E a administração do Inter não queria isso. Porém, essa queda de braço foi vencida. E hoje foi anunciado primeiro uma redução para R$ 70 no valor dos ingressos no portão 213.7 para o não sócio, e depois foi reduzido para R$ 20 o valor para o portão 213.7. Nas áreas livres, aquele valor de R$ 220 segue sendo praticado. Acredito que tenha relação até com o ingresso da torcida visitante, porque o Inter não poderia cobrar, por exemplo, R$ 50 nas áreas livres do estádio, porque teria que cobrar R$ 50 do torcedor visitante, porque, pela Lei Geral do Esporte, tu só pode cobrar do visitante o valor mais alto que tu cobra para tua torcida. Então, se tu reduzir para tua torcida, tu tem que reduzir para visitante. Acredito que o Inter não tenha sentido vontade aí, não viu como uma vantagem para o clube fazer isso, mas baixou no 213.7 para R$ 20 para o não sócio, e nas áreas livres do estádio segue R$ 220 o valor do ingresso. Acesso liberado para sócios e sócias das modalidades Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar e a Academia do Povo que estejam em dia, por meio de entrada gratuita que tu adquire pelo Mundo Colorado. Ingresso gratuito também para acompanhante de sócio e sócia do Carteira Vermelha, Patrimonial, Parque Check-in, que também esteja em dia. Além disso, pelo Outubro Rosa, todas as sócias mulheres do Internacional têm direito a 2 acompanhantes de forma gratuita, tá? E esse ingresso a R$ 20 aí nos portões 2, 13 e 7. Ainda assim, tá, gente? Eu conversei com uma pessoa do clube hoje que me relatou o seguinte: a projeção de público não é das mais altas. A projeção de público do Inter era de 15 mil e subiu para 20 mil com as promoções que foram feitas. Então, assim, mesmo com todas as promoções, parece claro que o torcedor do Inter, não contente com o momento da equipe dentro de campo, amanhã não deve lotar o estádio Beira-Rio. E teve, inclusive, tá, gente, protesto das redes sociais da Guarda Popular, que é a principal torcida organizada do Internacional, tá? Até estava se esperando que isso fosse feito talvez antes, mas nas últimas horas a Guarda Popular emitiu uma nota cobrando bastante a direção, colocando aquela foto da faixa que foi feita pela Guarda Popular contra o presidente Alessandro Barcelos e dizendo o seguinte: há pelo menos uma década já se percebia o que ocorria dentro do clube. Grupos restritos de interesses pessoais passaram a influenciar diretamente as decisões políticas, enquanto a torcida era frequentemente tratada de forma marginalizada e não como aquilo de fato que representa, pessoas que vivem e lutam pelo clube. Nesse contexto que surgiu, a partir de integrantes da própria arquibancada, o movimento político Povo do Clube. O Povo do Clube também sendo citado nessa crítica da Guarda Popular, e a gente sabe que existe um racha entre Povo do Clube e a atual gestão do presidente Alessandro Barcelos, com possibilidade de mudanças já para o ano que vem, que é ano de eleição. E aí fazem uma crítica ao Povo do Clube, ao movimento Povo do Clube, fazem críticas também ao presidente Alessandro Barcelos, colocando o seguinte: o presidente, como maior representante dessa engrenagem, deve ser cobrado e, acima de tudo, cobrar mudanças internas de seus comandados. O Inter é maior do que todos. A Guarda Popular seguirá sempre defendendo o clube pelas cores, seja para apoiar quando ninguém mais acredita, seja para cobrar quando a situação exigir. Então foi uma nota longa
e forte, que eu até não li toda, mas está lá nas redes da Guarda Popular contra o presidente Barcelos, a gestão, e especificando também aí o povo do clube, que é um movimento que tem muitos políticos aí dentro do Inter nesse momento. Para fechar, gente, hoje 2 convocados no Inter, tá? Carboneiro e Borré. E os 2 podem, e inclusive diria que é uma tendência, desfalcarem o Inter contra o Mirassol, o jogo que tem depois da data FIFA. O Inter joga contra o Botafogo, domingo folga, a partir de segunda terá 10 dias para treinar por conta da data FIFA. O Nestor Lorenzo, técnico da seleção colombiana, para os jogos contra México e Canadá, convocou então o Borré e o Carboneiro, jogos nos dias 11 e 14 de outubro nos Estados Unidos, dia 15 o Inter tem o Mirassol. Não sei se o Inter vai conseguir a tempo fazer essa logística. E o Alan Benítez foi convocado também pela seleção do Paraguai, e a situação dele é mais complicada, porque o Paraguai joga em Osaka, no Japão, e depois na Coreia, em Seul. Então vai ser mais complicado ainda para o Alan Benítez, mas é um reserva, cá entre nós, tá? São os convocados do Inter. O Rocher ainda não saiu a lista oficial, mas deve ser confirmado fora por conta da lesão no pé esquerdo, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.